Oi, pessoal, tudo bem? Sou Rita Tosini, estou no Boulevard 23, recebendo duas pessoas especiais. Pastor, ex-atleta, agente de atleta. Breno Tosini Vieira Machado, atleta. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Diz uma coisa, pastor, você foi atleta? Fui atleta durante 12 anos, grande parte dele na categoria de base e depois 2 anos de profissional. E isso, né, joguei esses 2 anos de profissional e depois segui a carreira hoje que eu faço, né, o que eu faço. Tá, mas essa coisa de atleta já vem na família, né? Vem. Seu pai foi atleta, sua tia. Foi. Conta um pouquinho. Na verdade a família toda é de atletas, né? Então eu tenho meu pai, que foi um dos percussores ali, né? Que saíram de casa. A gente vem de uma família de Barão de Cocais, uma cidade do interior de Minas. Meu pai saiu muito cedo de casa, né, para jogar. Logo depois a minha tia, a Cláudia Pastor, isso, ela saiu também. E depois eu tive outros 2 tios também que jogaram no Olímpico, jogaram em Presidente Prudente. Só que os únicos que seguiram profissionalmente foram meu pai, né, que jogou 25 anos. Ele jogou no Trianon, né? Jogou no Trianon na eu época. sou da época, dessa Trianon, época, Flamengo, Nossa. Jales, Minas. Olha que loucura, eu vi o seu pai em quadra. Fera, viu? Foi muito bom. José Pastor, fera. Ele é muito grande, né? Ele tem 2,10. Então, jogou também uma temporada no Catar, em Doha, logo ali jogou em 88, 89, ele jogou em Doha, no Catar. Logo que o Catar ainda não era essa potência de esporte, né? Então, ele deu uma boa rodada. E também tenho minha tia, que é a Cláudia Pastor, que acho que assim foi uma das representantes máximas do esporte da nossa família, que foi medalha de prata em Atlanta 96. Ela é medalhista olímpica, né? Nossa, Caramba, que legal. família, hein? De peso. Agora diz uma coisa, vocês são em 4 homens? Ou 3? Os irmãos? Não, é sua mãe, o seu pai, isso. e vocês são em 3? 3 homens. Eu fico pensando, sua mãe Meire, que eu conheço, querida, no meio de vocês, né? Porque eu acho que vocês só falavam de quadra, de bola, esporte. o tempo todo. É complicado. Família de esporte só fala de esporte. Meu Deus, tênis pra casa inteira, bola pra casa. Mas, por outro lado, ela deve ter muito orgulho de vocês, Tem, né? com certeza. Ela acho que foi o pilar principal, né? Para nós todos, assim. Tanto os filhos quanto pro meu pai, né? Porque ela sempre segurou muito, porque meu pai também, às vezes, em determinados momentos, precisava ir para outra cidade. Ela que ficava na linha de frente, né? E ela é baixinha, 1,59, mas é maior que todo mundo. Né? Uma querida. E isso, eu vivo em casa com o Breno, eu imagino a sua mãe, né, com todos vocês jogando, essa coisa de quando sai de casa, né? A saudade que bate, Sim. Você sabe que está indo em busca de um sonho, Sim. mas é uma saudade que aperta o coração, Muito. não é? Demais. Não é, Breno? Você não bem vive difícil, isso? aham. Né? O atleta quando sai, vai para outra cidade, né? Já ocorreu o caso, inclusive, com um companheiro de time do cara querer ir embora. Chegar, ficar uma semana e falar, não vou aguentar ficar longe da minha mãe, da minha família e voltar para casa. É muito louco, né? Essa saída de casa em busca de um sonho sempre tem um peso, né, pastor? Sim. E você deve sentir isso muito, porque essa coisa de você ser agente hoje de atleta, quando esse garoto sai, né, de casa. Sim. Como é que funciona essa profissão? Em suma, o agenciamento esportivo, o agente esportivo ele é um profissional independente, com boas relações com os clubes e os atletas. Então, através disso, a gente faz a intermediação desportiva, que é a negociação de contratos, salários, estrutura, então casa, onde ele vai comer, onde ele vai passar toda a temporada, né? Então esse é o nosso trabalho.
E é importante a gente ter boas relações com os clubes e com os atletas que para quem nós, né, prestamos serviços, para quem nós representamos, porque é isso que você diz, a gente precisa ter toda a segurança que o atleta, quando estiver na instituição, no time, ele tem um respaldo, ele tem ali tudo que é necessário para ele dentro e fora de quadra, porque é o que você falou, às vezes o atleta ele é menor de idade, então ele precisa ter essa segurança de sair de casa, só que ter uma estrutura próxima ao que ele tem na casa dele. Então é extremamente importante isso no nosso trabalho, né? Ter essa sensibilidade para onde o atleta vai, como ele vai viver. Eu costumo dizer, que é uma fala de um advogado que a gente trabalha junto, Felipe Trunfo, que o ser agente é como você ter um bloco de notas vazio e uma caneta na mão. Você pode desenhar o destino da pessoa da forma como é necessário, entendeu? Para que ele possa chegar ali na carreira dele de sucesso. Então, eu acho que o agente esportivo, em suma, é isso, né? O trabalho do agente esportivo. Você cuidar do atleta, né? Porque é bem diferente de quando o atleta sai de casa e vai sozinho para um lugar desse, né? E agora o profissional indo na frente, a conversa, o nível de conversa eu acho que é outro. Sim. E para a família eu acho também que é uma segurança. Porque sabe que você tá na frente, né? Sim. Por exemplo, se o meu filho for agenciado por você, se ele tiver algum problema no clube, que eu fico sabendo, fala com você Isso. toma frente. Isso. Independente da situação, ou financeira, ou aonde está morando que não está bom, aí você que resolve tudo. O que a gente acredita que esse profissional, que eu falo assim de uma forma até meio que informal, que é o meio de campo entre os dois, ele é importante porque não desgasta a relação entre o atleta e o clube. Então o atleta tem que ter que cobrar isso, desgasta a relação. Você poupa o atleta. Exatamente. O foco do atleta é só jogar. Só no treino, só jogar. Isso, Perfeito. É só jogar. E aí o entorno daquilo, o entorno de toda a carreira dele, a gente administra, né? Então, eu acredito que é importante porque quando a gente fala de atletas de categoria de base, também tem a relação do pai. O pai tem, né, aquela relação sempre com o filho, de que é o melhor para o filho. Sim. Só que às vezes a relação com o clube acaba ficando um pouco estremecida. Então, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é às vezes ser o chato da relação, de cobrar, de entender também, porque tem várias situações em volta, né? Existe a situação de vida, né? Às vezes o atleta psicologicamente não está bem, como até o Breno falou, às vezes o cara não aguenta psicologicamente ficar longe da família, não aguenta. Então a gente tem que saber gerenciar isso muito bem para que ele fique focado só dentro de quadra. A cobrança também. Às vezes o cara até aguenta a cobrança quando ele está em casa, mas conciliar a falta de casa com a cobrança da quadra e a relação, por exemplo, no alojamento, é uma coisa bem diferente que o cara tem que aprender a lidar. Breno, e como é essa coisa de dividir um espaço com vários atletas? Sim, eu sempre dei sorte de conseguir me dar bem com todos os meus companheiros e de viver de uma maneira muito tranquila quando eu fui para os lugares que eu fui para jogar. Mas tem gente que tem bastante dificuldade, sempre gera atrito, briga, o cara que não lava a louça, quem não limpa a casa. Né? Convivência é um processo. Cada um tem uma educação. Né? E querendo ou não, é o 24 horas junto durante o tempo que durar a temporada, né? Tu mora com o cara, treina com o cara, almoça com o cara, dorme olhando pro cara, acorda olhando pro cara, é o tempo todo junto. Eu acho isso de uma importância. Eu acho que faz o garoto crescer
tão melhor, tão, Sim. né? Porque você aprender a conviver com o outro já é um presente de Deus. Porque eu acho que ele faz você crescer diferente. Sim, com respeitar o espaço do outro. Usar o banheiro rápido porque tem o outro que também precisa usar. Né? Sujar, limpar. O tênis, quando... Senhor, eu acho que o maior problema... eu sei porque eu vivo isso em casa. Casa de atleta. E fica imaginando um quarto com 4, 5, o cheiro de churrasco. Não, a gente tá acostumado já, né? Mas é o que eu falo, agora, esses tempos atrás eu fui levar os pais para conhecer uma república, e a hora que eu cheguei na república, eu não fui antes, né? Eu olhei assim, tava tudo arrumado, mas obviamente é que você falou, são tênis. Você ligou antes e falou, ó, tô levando pai e mãe aí. Não, a né? gente foi lá para visitar e tava tudo muito bem arrumado, só que aí você falou, é um atleta que tem, ele vai estar suando o dia inteiro, tem o tênis, então assim, a hora que eu entrei, a gente tem essa questão de saber como a mãe idealiza. A mãe quer chegar no lugar, que tá tudo maravilhoso. E eu acho que isso é importante, os pais saberem que, assim, uma das maiores evoluções que eu tive na minha vida foi saindo de casa. Então, exemplo, em Taubaté, quando eu joguei em Taubaté, eu lavei roupa na mão. O Breno já fez. Eu aprendi a cozinhar, tive ali mais cancha, que a gente fala, né, de cozinha. Tem aquela questão de que eu falo que minha mãe fala um ditado que do São Jorge, né? Quem tem São Jorge que tem, né, cavalo não anda a pé, né? Então assim, eu falo que quando a gente depende ali dentro da casa, quando você mora com seus pais, você até faz para ajudar. Agora quando depende de você, é outros 500. Por isso que eu falo que a pessoa, esse atleta, ele cresce diferente. Você percebe a diferença do posicionamento de um garoto para o que está com a mãe o tempo todo. Sim. Eu lembro uma vez, estava falando com o Breno, não lembro se era em Ponta Grossa, onde ele estava, que ele falou, mãe, hoje eu estou fazendo macarrão. Estou fazendo macarrão aqui para os meninos comerem. Eu fiquei imaginando como é que era esse macarrão, entendeu? Mas eu achei fantástico. Sim. De lavar roupa, né? Eu estou lavando minha roupa. Sim. Então, um dia eu liguei, ele que ia lavar o banheiro aquele dia. Sim. Eu acho isso fantástico. Acho sensacional, né? Agora, pastor, me fala uma coisa. Como que você chega até esse atleta que você vai agenciar? Sim, Quais são os caminhos? É importante, a gente faz uma análise antes, né, do atleta. A gente estuda ali aquele atleta, se é um atleta da categoria de base, a gente vê o quão ele é diferente, né, o quão ele Você percebe que ele tem alguma coisa que vale a pena investir. Sim, ou que ele é muito grande, ou que ele tem uma habilidade, né, muito boa, ou ele tem algum tipo de característica que me chama a atenção. Então a gente geralmente está E isso ele pode ter 14 anos? Sim, 13, 14 anos. É muito normal hoje essa questão do agenciamento, né, de jogadores da categoria de base. Porque é importante que você já consegue fazer esse trabalho de estruturação e de planejamento a longo prazo. Então, a gente analisa ali o atleta, vê o que ele tem de diferente. Claro, é um pouco mais difícil, porque a gente já viveu casos de jogadores de 14, 15 anos que jogam extremamente bem na categoria de base, só que não conseguem fazer o desenvolvimento para adulto, né, no profissional. Sim. Então, a gente faz essa análise. Então é uma análise primeiro de estar nos jogos, de ver as características daquele jogador, cognitiva, característica física, característica técnica. E aí depois disso a gente faz uma análise também através de vídeo e estatística. Então a gente tem as estatísticas, os números do jogador, e aí a partir disso a gente faz a apresentação da empresa e faz o recrutamento dele. Na verdade, assim,
nós oferecemos os serviços de agenciamento para o atleta ou para a família. Eu entendi. Agora, tem clube que não gosta muito de agenciador, não tem? Sim, tem alguns clubes Né? que não gostam, mas é porque eu acredito que talvez não é nem não gostar, é uma Ele sabe que vai ter alguém cobrando mais. não, será? mas nem só cobrando, é uma profissão de certa forma embrionária, uma profissão muito nova, que não tem ali hoje 20 anos. Já existiram os agentes antes de 20 anos, só que hoje 80 não, 90% dos atletas hoje no Brasil têm agentes. Sim. Só que o que acontece? Há 10, 15 anos atrás, isso é uma profissão que ninguém entendia. Então ainda tinha um pouco de não conhecimento da profissão. Então hoje em dia, muitos diretores que são ali que trabalhavam na década de 80, 90, não entendem. Falam, não, poxa, mas eu sempre falei com o jogador, eu sempre tratei com o jogador. E aí a gente tem que explicar, olha, o agente é importante por causa disso, é importante tanto para o atleta quanto para vocês. Porque... Eu acho que mais do que nunca não vai ter mais saída. Acho que o atleta precisa de alguém cuidando da vida dele, né? E tem muito diretor ou técnico que às vezes não tem no radar um tipo de atleta que a gente consegue mostrar. Sim. Pergunta, Sim. chama. Então, Porque o agenciador está ligado nisso, né? Ele está prestando atenção o tempo todo. O Breno, ele comentou, né, que ele está de olho no garoto desde 13 anos. Você começou bem cedo, né? Conta um pouquinho aí. Eu comecei com 9 anos, eu comecei na escola, num projeto de final de semana. Eu comecei a ir no sábado lá, dar uns arremessos na escolinha. Aí, com 10 anos, eu vim jogar aqui no Educa Mais, né, que era um Aqui projeto em Jacareí. da prefeitura daqui de Jacareí. Aí, com 11, eu fui pro time da cidade, acabei jogando com o irmão dele, com o Danilo. Eu lembro do Danilo também. Porque eu ia no Educa Mais Sim. e eu lembro rápido, né? Danilo rápido. Aí, fui até os sub-13, depois acabei parando por conta de um problema no joelho, de tendinite, tudo. Deu uma desanimada também do basquete. Mas você estava com quantos anos nessa Eu época? tava com 12 anos, eu jogava sub-13 com 12 anos. Deixa eu só te cortar um pouco. Essa foto é aonde? Essa Breno? foto é em Brasília. Eu tava jogando pelo Brasília, mas foi no Pinheiros, na LDB de 2022. Tá. Vamos Foi ver. contra o Mogi essa foto. A gente É perdeu esse muito jogo. louco. Essa é do pastor? É. Tá, então pelo jeito nós vamos intercalando, né, diretor? Vamos ver a do Breno então primeiro, depois a gente passa para a do pastor. Essa é aonde, Breno? Essa foto é em Brasília, foi durante um treino. Eu não sei porque, mas você é lindo demais. Que menino lindo! Maravilha. Essa daí foi no estadual adulto, que eu tava em Londrina. A gente foi vice-campeão estadual da Série Prata. E classificamos Londrina para Série Ouro no ano seguinte. Tá. Esse daí foi no Curitiba. A gente foi campeão estadual dos 3x3, conseguimos a classificação e a vaga para o Sul Brasileiro do ano passado de 3x3. Tá. Essa aí foi em Brasília também, na LDB de 2022. Tá. Foi lá no Pinheiros esse jogo. Essa daí foi esse ano passado, foi no Curitiba. Essa foto é no Paulistano. Foi contra o Basquete Cearense esse jogo. Como é bom ter material, né? Pra lembrar. Essa aí é do mesmo jogo, essa foto. Esse aí foi ano passado também no Curitiba. A gente foi campeão estadual sub-22. Esse jogo foi lá em Sarandi. Tá. Essa eu acho... É disso que eu tô falando, diretor. Deixa um pouquinho, por favor. Você tinha quantos anos Eu aqui? tinha 11 anos nessa foto. Né, eu fico pensando, e você deve sentir muito isso, porque você viveu isso. Essa coisa desde criança, né, pastor? Porque antes de tudo,
Por mais que você torne o basquete como profissão, a maioria dos atletas ele tem amor pelo esporte. Com certeza. Então, e É tem, identificação mesmo, né? porque se você... Muitas vezes tem muitos jogadores que em algum momento da carreira pensam em parar, né? Porque às vezes não é tão rentável naquele momento, mas tem um amor. Então, e felizmente o que nos move é amor porque a gente faz. Né? Eu estava falando esses dias aqui... E não só isso, acho que o basquete, assim como tudo, é uma cultura, né? É a forma que a gente se veste, a forma que a gente pensa, atitude, é tudo. é a forma que a gente vive, isso é uma coisa que a gente vai para a vida inteira. E a gente sabe que não é fácil, né, pastor? Quer dizer, encontra tantas... né, barreiras muitas vezes, né? Então eu acho que prevalece é o amor mesmo, né? A identificação com o que você está fazendo, porque senão você desiste, né? Vamos ver, essa tá linda também. Essa não é opinião demais, essa né? foi onde? Essa foto foi no primeiro All-Star da Federação Paulista de 3x3, que acabei me sagrando campeão aí do Sub-23, tá até um anel aqui. Ah, que E foi muito legal esse para campeonato. muito lindo, né? Mas é legal. Mas é mesmo, eu acho que a gente tem que admirar, tem que aplaudir, tem que incentivar, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Vamos passar para a do pastor, diretor? Mas é muito louco, né? Eu acho que quando... Eu lembro um parênteses aqui, quando o Breno era pequeno, ele passou por todos os esportes. Foi fazer futebol, foi fazer natação. E um dia eu fui no Corintinha, ele estava jogando futebol. E eu fiquei desesperada, eu queria tirar ele de lá, porque colocaram ele no gol e ele tinha medo da bola. A bola vinha e ele fazia assim... Jesus, que desespero! Quer dizer, eu não tinha identificação nenhuma, vai jogar futebol e tem medo da bola. Então, em compensação, quando foi para o basquete, teve essa identificação. Né? A maioria dos jogadores de basquete ou atletas, eles passam por vários esportes na categoria de base. Eu mesmo fiz futsal, fiz natação. Olha lá, tá vendo? Até encontrar o basquete. Você vê como é importante a família, se bem que no seu caso, eu acho que é um caso diferenciado, porque a sua família, todo o pai já era atleta, né? A tia. Então você já vem com uma cultura diferenciada. Mas a importância dos pais incentivarem, né? Independente da categoria, do segmento, né? Vamos lá ver a Dudu. Nossa, que turma é essa, pastor? Essa aí foi agora o Jogo das Estrelas do NBB. Aconteceu no final de semana passado. Esses são alguns dos nossos atletas agenciados. A gente tem esses dois da ponta, são dois americanos, o Malcolm Miller. O do meio, aqui em cima de mim, é o Márcio, que hoje é um dos nossos prospectos da NBA. O Wesley, do Minas. Paulo Zu do Franca e o Alexei também, que é um armador de seleção brasileira. Você tem quantos? Hoje a gente tem 26 atletas. Tá. Isso. E aí? Esse é o Coleman, que é um estrangeiro também que joga no Qual que é? americano. Do meio do ou meio, da ponta? do meio. O da ponta é meu sócio, Daniel. Tá. E o do meio é o Coleman, grande jogador americano. No momento ele tá lesionado. Mas eu ia perguntar se eu tava no jogo que ele se lesionou contra o Pinheiros. Ele tava no Pinheiros contra o Paulistano, eu tava assistindo o jogo. A gente foi jogar LDB ano passado e foi assistir esse jogo e puta a cena dele se machucando. Ele no banco, ele já sabia, já dava pra ver na expressão dele que ele já sabia que tinha sido sério a lesão. A dor, né? A cara de dor. Não, ele mordendo a toalha, gritando. Porque o atleta sabe quando ele sente, quando ele tem uma lesão que realmente vai... E dor não dá pra... Não, e ele tava jogando muito. Tava muito bem, Eu acho que a lesão dele foi uma LCA, ligamento cruzado anterior de joelho, né? Então, ali você sente seu joelho, né? Você tentando pisar, não tem firmeza. Então, foi isso. Mas foi lá no Jogo das Estrelas, esse também. Tá. Aí a mesma. Passou. Gente, mas tudo... você tá lindo aí também, tá vendo? Você tá lindo. Aí... Ficou legal pra caramba isso foi no Jogo das Estrelas também. Detalhe que a gente fez... Como eu falei, a gente quer fazer ações disruptivas, né? Ações diferentes. Então a gente
para cada atleta lá no Jogo das Estrelas a gente fez um kit que ele recebia, com um welcome kit que a gente chamou, né? E aí foi Aí diferente. com o Daniel. Isso, com o Daniel, que é o meu sócio, e ali atrás é o Wesley. Esse também é no Aqui, Jogo o das 21 aqui. Não, esse é fã. Lá atrás. Esse desculpa. aqui é o Wesley. É. E o resto, mas Mas ele até leva um jeito meio de atleta. só tá de né? chinelo, aí não dá. Mas estruturalmente o Jogo das Estrelas desse ano do NBB, o NBB tá de parabéns, foi um dos melhores assim que eu já vi. Eu assisti de casa, foi muito bom. bem feito. Né? Foi muito bem feito. Os comentários, tudo da Acabou? entrevista, Acho que é isso. foi muito legal. Tá bom. Ô Breno, diz para nós por onde você passou todo esse período que nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, desde quando você começou, por onde você passou, e tem uma novidade, né, pastor, aí, do novo momento. Eu comecei aqui em Jacareí, como eu falei, Isso. no Sub-12, joguei o Sub-12 e Sub-13 aqui, depois eu parei de jogar um tempo, fui depois para São José, no Sub-16, joguei o Sub-16 em São José, Sub-17 fui para Mogi, joguei o Sub-17 e comecei a subir pro adulto, joguei o NBB em Mogi, depois eu fui para Pindamonhangaba, joguei um ano em Pinda, depois eu dei uma rodada maior, fui para Ponta Grossa, depois fui para Brasília, Londrina, Sorocaba, e depois de Sorocaba eu fui pro Curitiba, que até então tinha sido minha última equipe. Fiz alguns campeonatos também de 3x3 e agora um anúncio aí que a gente tem para fazer é que eu fechei com o Praia Clube para jogar esse ano, essa temporada aí de 3x3, representando o Praia Clube. Maravilha. Bom, né, pastor? Bom demais. Né? Como eu falei, é uma modalidade que tem uma projeção gigantesca. É isso que eu ia te perguntar. Hoje é uma modalidade que tem possibilidades ali de aparecer no Esporte Espetacular meio-dia na Globo. Então, Que maravilha. então e aí eu tenho jogadores, eu tinha um jogador que é o Leonardo Branquinho, que foi uma das pessoas que fez o contato com o Breno, né, que ajudou nesse processo, que já passou aí por quase 17 países diferentes jogando, né? Então, Nossa, pastor. eu falo assim que é uma modalidade que tem uma projeção imensa. Maravilha. Pastor, o que você diria para um menino que está começando, para a gente encerrar? Qual seria a sua sugestão para aquele menino que o sonho dele é ser um atleta? Eu posso dizer que o mais importante é, além do clichê que a gente pode dizer de se dedicar, né, de tratar o esporte ali como um carinho, assim, tratar o esporte Sim. com carinho, mas eu acho que de tudo é também se estruturar em vários outros pontos fora da quadra. Estudo é muito importante, Sim. as relações com a família é muito importante. Hoje a gente não fala muito sobre, mas é muito importante o cuidado mental. Então, eu acredito... Físico, mental e espiritual. Isso, são né? os três pilares. Sim. Então, o que eu posso falar para um menino que está querendo começar hoje é isso. Cuide de tudo que envolve também a quadra, entendeu? Ao entorno da quadra. Claro, você vai se dedicar 100% aos treinos, você vai se dedicar aos estudos, mas também à família, a parte espiritual ou religiosa. Sim. E a parte de saúde mental, sim. Que com certeza esse é o caminho para chegar ao sucesso no profissional. Porque esse atleta não é uma coisa só, né? Não é só físico, né? Ele tem que estar em equilíbrio, Sim, né? com certeza. Saúde mental, física e espiritual. E é o que o Gustavinho fala bastante, ter bons hábitos. Sim. Hábitos saudáveis e bons hábitos para a vida. Porque quando você tem esse equilíbrio nesses três segmentos, eu acho que você vai estar preparado para enfrentar o seu dia a dia, né? Com certeza. Relacionamento com os outros atletas, Sim. com a família, né? Enfim, muito bom. Você tem alguma coisa para falar? Acho que a minha parte mais como atleta é falar para treinar mesmo, focar no jogo. E uma coisa que agora a gente está começando a falar mais, agora eu digo o basquete nacional como um todo, é estudar o jogo, assistir o jogo, consumir basquete,
estar por dentro, perceber as movimentações, jogada, tudo, ser um atleta inteligente, não só jogar basquete, entendeu? É isso. Quer dizer, toma café, almoça e janta basquete. Exatamente. Então, pastor, nós falamos de tantas coisas aqui, mas não falamos de dinheiro, né? E não adianta, porque o atleta tem que ter uma renda, Sim, não é? Com certeza. E às vezes o menino sai de uma cidade tão longe e nem sempre o pai, a mãe pode dar um apoio, então na verdade ele vai depender desse clube para tudo, Sim, não é? Para se alimentar, para morar, muitas vezes para estudar. Sim. E a gente sabe também que o atleta, quando ele chega num grau, né, do seu profissionalismo, ele ganha uma fortuna. Sim. Beleza. Mas e esse menino que está começando? Como é que é esse dinheiro que ele recebe? É um dinheiro que dá para ele fazer alguma coisa na vida? Dá para ele pagar uma escola? Sim. Fala um pouquinho disso. Geralmente o atleta ali na categoria de base, no início, quando ele está fora de casa, né, quando ele vai para um time que ele tem que morar numa república ou algo do tipo, e geralmente, na maioria dos casos, ele tem toda a estrutura do clube, que não demanda o custo, então ele tem a casa, ele tem alimentação, Sim. Geralmente ele tem escola. Isso já está incluso na já contratação. Tá incluso na contratação. E geralmente ele ganha o que a gente diz de um auxílio, né, para os gastos que ele tem. Então, inicialmente, quando o atleta está na categoria de base, ele tem esse auxílio, que hoje é uma média aí entre 800 a R$1.000, ali logo no começo, para ele poder ter também a questão de independência em alguns pontos, né? Ele poder ir num shopping e não depender do pai, ou ele precisa de algum tipo de... Não, e está sendo remunerado, Exatamente. né? Que isso faz bem para sair para comer, comprar um tênis. Exatamente. Então ele tem ele tem esse suporte, além de ter a parte de casa, a alimentação, ele tem esse dinheiro que ele vai gerir e vai aprender já como gerir esse dinheiro para que ele possa, ao longo do tempo, ter os recursos, né, fora o que ele já tem propriamente do time. E aí é o que eu brinco para todo mundo, com todo mundo, que às vezes as pessoas perguntam, pô, mas no adulto, né, no profissional, gosto de dizer assim, quando a gente fala de NBA, a gente está falando de contrato de milhões de dólares, né, 1.000 ou milhões de dólares por temporada. E aí às vezes as pessoas me perguntam sobre o Brasil, como que funciona. Aqui também é classificado por faixas, né? Então a gente tem faixas no basquete brasileiro, que ali uma faixa intermediária, inicialmente ali de 4.000 até 8.000, mais ou menos R$8.000. Depois a gente tem uma faixa um pouco superior, que é de 10 a 15 mil reais, a 20 mil reais. E depois a gente tem uma faixa de jogadores que estão ali de maior destaque, seleção brasileira, ou até tiveram passagens por outros clubes por fora, que aí a gente coloca de 20 mil reais até o céu é limite, né? Então, hoje um atleta, para que as pessoas não tenham entendimento, que não tem entendimento possam saber, um atleta no Brasil pode chegar a ganhar até 150 mil reais por mês. Nossa. Assim, já houveram casos de 150 mil reais por mês, 200 mil reais por mês. Então a gente está falando aí de quase 2 milhões na temporada, 2 milhões de reais numa temporada. Então é importante as pessoas, animador, né? É importante as pessoas saberem. Claro, é uma porcentagem pequena, né, dos atletas que chegam até um rendimento de 150 mil reais por mês, mas é importante para que os garotos possam saber que eles possam ter condições de mudar a sua vida e talvez a vida até da família. Da própria família, né? Uma coisa que eu sinto, assim, que tem algumas cidades que tem, alguns times, outros não, é essa coisa de um apoio para estudar. Não é? Sim. Porque nos Estados Unidos a gente vê que o estudo está sempre ligado, né, ao sempre esporte, atrelado ao né? escolar. E aqui a gente ainda tem falha, não tem, pastor, tem em relação a bastante. isso? Até é importante isso, porque a formação
nos Estados Unidos ele está muito atrelado à parte educacional, Sim. escolar, educacional. Então, eu acho que isso é um grande ponto que a gente pode saltar e começar a agregar mais a questão do esporte na escola, aos rendimentos do atleta. Sim. Os rendimentos escolares do atleta é importante. Então, hoje tem equipes, na categoria de base a maioria tem parcerias com escolas, né, ensino médio e fundamental, mas a gente deveria ter mais parcerias de times com faculdades. Sensacional, também acho. Atletas estudando, porque hoje com o EAD, né, o semipresencial ou ensino à distância, muito atleta ele pode porque a maioria da NBA, os atletas eles são formados. Exemplo, você pega, sei lá, o Curry, economia, você pega um outro matemática. Então aqui a gente tem que ter mais jogadores com formação, porque é importante pensando no pós-carreira. Sim. O que ele vai fazer quando Porque ele parar? é uma carreira curta, não é? Sim, é uma carreira curta. Pastor, não é? Então eu acho que... E outra coisa, estudar nunca é demais. É verdade. Né? Mesmo que você não venha usar esse curso que você vai fazer nesse período, mas sempre é bom, né? Sim. É informação. Sim, com certeza. A carreira de um atleta hoje, ele começando ali, vamos dizer que ele começando tarde, com 15, 16 anos, ele tem 20 anos, 23 no máximo de profissão, né, ativo. Pode ser, claro, existem mais, mas geralmente 23 anos de profissão. Então você tem no lastro desses 23 anos, vamos colocar assim, de que você tem 18 anos, 17, 18 anos realmente ganhando dinheiro. Então, em 17, 18 anos, um atleta tem que fazer os rendimentos que possam dar ali para ele no pós-carreira uma tranquilidade. Então, hoje, um atleta, até que idade o máximo que ele consegue chegar? Pelo povo que você conhece, que está nativa ainda. A gente tem casos de atletas hoje que jogam até 40, porque o que a gente brinca, né? Os 40 são os novos 30. Sim, então, sim. assim, hoje a gente tem jogadores rompendo a barreira dos 40, a gente tem aí o Alex, né, o Brabo lá em Brasília, mas e também tá inteiraço. Então, joga com um garotão. ele se cuida há muitos anos. Ele, o Arthur também. Né, de Brasília. Então tem muitos jogadores que o Fulvio mesmo que parou há pouco tempo, mas jogou até os 40. Então hoje um atleta, mas numa média um atleta joga até 36, 37 anos mais ou menos. Nossa, maravilha, né? Dá para ele resolver a vida dele até essa idade, né? Dá uma organizada. Mas é importante da educação, do ponto de educação, é a educação financeira. Sim, com certeza. O brasileiro ele tem essa falha na escola. Eu acredito que na escola já deveria ter a educação financeira. Então hoje, e também eu falo que é um dos nossos cuidados, né, na agência, que a gente tem um consultor financeiro que vai orientar o atleta de como investir o dinheiro, como ele vai cuidar do dinheiro. Então ele tem esse apoio do agente. Tem. Que maravilha. Eu até, muitas pessoas me perguntam e falam assim, como, às vezes as pessoas me perguntam, vi aquela série hoje que tem no Netflix, chama Arremessando Alto, do Adam Sandler. Sim. Eles falam, arremessando alto, aquilo ali é a sua profissão? Eu falei, não, aquilo ali é um olheiro. Ele roda, representa um time. Ele representa o time, então ele vai buscar jogadores. Eu falo assim, se você quer entender mais ou menos como é o meu trabalho, assistam uma série chamada Ballers, que é do The Rock, que é da HBO, acho que está na HBO. Ali mostra exatamente como são os bastidores, como a gente tem que ter o gerenciamento de caos. Um atleta às vezes tem problema de imagem, faz alguma besteira e a gente tem que trabalhar tudo isso por fora. A questão de gestão financeira, porque tem muito atleta que chega na NBA, e tem muito atleta que já chegou, brasileiro chega na NBA, e nisso ele vem de uma formação que ele não tem aquela parte de gestão financeira. Então,
eu quero comprar uma casa para a mãe, quero comprar uma casa para a família, quero ajudar. E nisso o atleta vai perdendo patrimônio e no final da carreira dele, infelizmente, ele acaba não tendo nada. Tem essa estatística, né, de que sei lá quantos por cento de jogadores da NBA que depois terminou a carreira ficam falidos. É tipo 90%, assim, os caras falem em 2, 3 anos. Nossa, Depois de Por isso que é importante o atleta... Essa orientação e até porque ele tem que saber o que ele vai investir, o que ele vai fazer quando parar. Então tem muitos atletas na NBA. Ter essa consciência, né? Tem muitos atletas na NBA hoje que têm negócios fora o basquete. Então, exemplo, um dos maiores cases de sucesso é o Shaquille O'Neal. Com certeza. Shaquille O'Neal, ele estudou, depois que ele parou, ele estudou, e quando ele estava jogando, ele estudou. E hoje ele tem diversos empreendimentos, diversos negócios que sustentaram o pós-carreira dele. Restaurante, Maravilha. academia, ainda é comentarista. Lava jato. Tem tudo. Ele tem Bom, muita coisa. esse tem plano B, C, C, D, D. né? E vai que esse vai. Maravilha. Nossa, eu ficaria aqui conversando o dia inteiro. Bom demais. Muito bom, muito bom.